can feel your halo. I can see your halo. I can feel your halo. I can see your halo. I can feel your halo. Compare-se com quem você foi ontem e não com nada, nem ninguém que de alguma forma você sinta ser melhor que você hoje. Ao nos compararmos, nós percebemos no nosso contexto e nos demais aquelas habilidades, aquelas capacidades que ou nos sobram ou ainda nos faltam por desenvolver. E desde essa lógica mais biológica, nós nos comparamos e nos desvalorizamos por tabela para nos impulsionar a uma melhora, para que exatamente nós não fiquemos estancados. O nosso ego é essa máquina de fazer e realizar e buscar incessante. Por isso, nos leva a estar sempre através desse marcador da nossa percepção, percebendo o que nos sobra e o que nos falta. Mas, e se aplicamos aqui o conceito de que há outra maneira de fazer ou viver isso? Porque se nos comparamos com os outros e não, de alguma forma nós não suportamos a ideia de que alguém possa ser melhor do que a gente em determinadas habilidades ou capacidades, áreas, nós, com essa dificuldade de aceitar o brilho do outro, estaremos nos desviando da comparação para a inveja e nos condenando a uma insatisfação que vai ser cíclica, porque é assim que a banda toca. Sinto muito, mas sempre haverá alguém melhor do que você, do que eu, em algum aspecto. E isso está relacionado à bagagem que cada um de nós traz para evoluir e para caminhar, testemunhar aqui nessa vida. Nós trazemos na nossa mala de viagem todos aqueles desafios que nós vamos precisar experimentar e superar, mas também nós trazemos as nossas ferramentas, as nossas cartas sagradas, que seria o quê? Aquele pozinho mágico que você, eu, nós podemos ativar diante daqueles desafios que nós também trazemos nessa bagagem. Esses são os nossos presentes divinos, são os nossos dons e talentos naturais. Agora, é importante que a gente entenda que nós, estando num corpo, estamos sujeitos a toda sorte de sentimentos e emoções e nós não precisamos nos sentir culpados ou errados por sentirmos inveja. Como qualquer outro sentimento, nós não somos essa inveja. Nós não somos o que sentimos. Apenas testemunhamos como é estar nesse corpo, como é estar aqui nessa vida e testemunhar uma inveja. Testemunhar esse sentimento em nós. O que é inveja? É a vibração, é parte da vibração amor e medo. O que é o medo? O medo é o amor apagado, é o amor na sua mínima capacidade de expressão. E quando nós somos capazes de acolher qualquer sentimento, como por exemplo esse de inveja, sem nos identificar com ele, sem ficarmos enganchados nele, abrimos espaço para que um equilíbrio se faça em nós, para que essa emoção, esse sentimento flua, vá, porque olhamos para isso, porque não negamos, porque não fugimos, porque demos a nossa permissão de nos conectar com isso e de alguma forma, a partir dessa nossa zona interna de paz, nós vamos poder permitir um equilíbrio e vamos poder também compreender que não tem nada de errado, que nós não somos essa inveja, que nós estamos interpretando algo que nos conecta com essa inveja. Isso tudo é parte da viagem de estar aqui testemunhando essa vida através de uma biologia de um corpo. E aí nós não entramos nesse desequilíbrio de estarmos confundidos pelos efeitos e sensações que essa inveja ou qualquer outra emoção, sentimento cause.
Não nos confundimos com a ideia de sermos esse corpo que sente essa inveja e todas essas outras emoções. E com isso também nos livramos de entrar no modo piloto automático. Porque aí, nesse piloto automático, quem vai nos governar são as nossas emoções e os nossos desejos. E o nosso ego vai literalmente sentar no banco, vai assumir sentar no banco do condutor, assumir esse volante que do qual nunca deveria ter saído da nossa consciência, que faz o quê? Pula para o banco do carona. Essa é uma boa metáfora para te ajudar a entender o que é estar dormindo aqui nesse sonho, de ser a nossa identidade aprendida. Eu estou Lilian, experimentando a vida como Lilian, você está como a sua identidade agora. O nosso corpo é um veículo e tem seus pisca-alertas, seus faróis, a sua estrutura de funcionamento. Para quê? Para nos servir. Para servir a nossa experiência. A experiência de quem? Dessa mente espiritual que experimenta a vida a partir de um corpo. Mas nós não podemos entrar naquilo que se chama uma confusão de níveis. O condutor dessa viagem é a nossa mente espiritual. E o nosso ego é como se fosse apenas o painel de um veículo, que indica como estamos indo nessa nossa aventura. Se nós entendemos isso, não vamos nos identificar nem com inveja, nem com qualquer outro sentimento, simplesmente vamos entender que é um pisca-alerta que liga e que diz que, opa, o que esse outro está me mostrando que eu não estou querendo ver ou reconhecer em mim? E aí nós não vamos tomar esse veneno da inveja e ficarmos presos em um sentimento que pode nos intoxicar e pode fazer com que percamos a conexão com a nossa intuição, que é o GPS da nossa alma. De outra forma, nós vamos começar a nos identificar com esse sentimento de inveja e jogar um jogo desleal, onde a gente se ocupa mais em tirar o outro de cena porque nos ameaça, do que olhar para o que esse outro está nos mostrando sobre nós, que nós ou não suportamos ver ou não vimos ainda. E desde uma visão mais elevada, a comparação e a inveja que nós projetamos em alguém está nos lembrando que nós também temos em nós aquilo que estamos invejando nesse outro. E é o esquecimento da nossa essência, da nossa parte espiritual e essa forte identificação com essa identidade aprendida, com o corpo, entendermos que somos apenas esse corpo, é isso que faz com que a gente fique estacionado na inveja, por exemplo, e que queiramos ter o que o outro tem do mesmo tamanho, da mesma cor que esse outro tem. E aí nós nos perdemos de nós, porque estamos olhando para apenas um pixel do que é essa história. Nós não podemos experimentar a vida da mesma forma que ninguém experimenta. Não podemos saber como esse outro sente. Não podemos sequer saber qual é o desenho, qual a estrutura de ser humano que ele traz para viver e experimentar aqui. E os para quê que justificam a sua história, os seus talentos, as suas capacidades, as suas dificuldades. O que nós vemos é apenas uma microponta desse iceberg. Não podemos saber os obstáculos que esse outro tem enfrentado na sua vida, quais os sacrifícios que foram necessários de serem assumidos, mas sim, há outra maneira de viver isso, que é de aprendermos a aceitar essa boa sorte que percebemos no outro, aprender a tomar tudo isso de bom que nós vemos ao nos comparar com outros, tomar isso como inspiração, porque essa é a verdadeira comparação, que é com a gente mesmo, tomar tudo que a gente vê fora como uma inspiração. Porque aí nós nos fortalecemos e cumprimos com um princípio muito importante, que é que seja bom para todos os envolvidos. Porque, em última instância, é disso que se trata, tudo que nós vemos fora. É perceber que esse outro, que às vezes tanto nos incomoda, está cumprindo uma função que é sistêmica para cada um de nós. De nos
nos convidar a acordar as nossas próprias forças, os nossos talentos, os nossos dons naturais que nós negamos ou refutamos a ver, porque sempre achamos que a grama do vizinho é mais bonita, é mais verde. E com isso, deixamos de experimentar aquelas preciosidades que trazemos na nossa mala. O outro é sempre um espelho que nos mostra se estamos nos intoxicando com pensamentos de ataque, se estamos estancados ou aprendendo a fluir com a vida, com as ferramentas que nós temos agora ao nosso alcance, se estamos prisioneiros de uma jaula mental ou se estamos nos atrevendo a aprender algo novo para avançar na nossa experiência. E se estamos aprendendo a viver e fluir melhor com esse mundo. Se estamos despertos ou se estamos dormindo. Assim que, se está agora se comparando com alguém, volta o seu olhar para si mesmo, para si mesma e se pergunte: eu estou disposto, disposta a fazer as concessões que esse outro provavelmente teve que fazer? Eu estou disposto, disposta a assumir responsabilidades que provavelmente esse outro precisou assumir? Eu tenho hoje essa capacidade desenvolvida em mim? Ou eu preciso aprender como esse outro provavelmente teve que fazer, a traçar o meu próprio caminho antes? Eu tenho tempo para me dedicar como esse outro fez ou faz? Porque entre esse imaginar e esse criar, há um caminho que nós precisamos aprender a trilhar. Deixa de querer pentear o espelho. Se tiver que se comparar com alguém, compare-se com quem você foi até ontem. Perceba sua capacidade de melhorar ou não. Porque tudo que você está vendo, em qualquer pessoa, em qualquer contexto, é sobre os seus dons e potenciais adiados. É sobre estar ou não usando as suas cartas sagradas, aquilo que você trouxe na sua bagagem para essa viagem. A vida não precisa ser um jogo de subtração. A vida, na verdade, é um jogo de soma, de adição.